Olá, no Escola Viva desta semana vamos discutir as mudanças no ensino de língua portuguesa e matemática, saber o que motivou as inovações no ensino dessas disciplinas e como professores e estudantes lidam com estas mudanças. Eu sou a Nete Carvalho e o programa desta semana já está no ar. Hoje é mais fácil de aprender exatamente por isso, pela interpretação textual. Se você for uma pessoa que tem conhecimento de mundo, se você for uma pessoa antenada em relação a uma forma geral, entendeu? Se você assiste jornal, se você lê muito, entendeu? Se você tem todos esses requisitos, você está um passo à frente. Neste bloco, vamos saber como as inovações no ensino da disciplina acontecem nas escolas e o que mudou na formação dos novos professores. Quem conversa comigo é o professor de matemática Mauri Barros, que também é pró-reitor de graduação da Universidade Federal de Alagoas. Professor Mauri, o que mudou de fato no ensino da matemática? É a grande preocupação com a matemática focada na realidade, na resolução de problemas, tá? Uma matemática significativa. Então, os nossos currículos eles começam a passar por esse processo de mudança. É um processo lento, a gente tem consciência disso, porque, como alguns educadores têm falado, o nosso aluno está no século XXI, o nosso professor com a cabeça no século XX e o nosso currículo é do século anterior. Então, não é fácil promover essas mudanças, porque nós temos todo um universo de professores formados nesse modelo tradicional. Hoje nós temos uma clientela diferenciada, nós temos os alunos do mundo digital. E esse aluno do mundo digital, eles não gostam da leitura, da escrita, da interpretação de texto. Porém, quando a gente está dando aula, a gente mostra essa importância até pelos vestibulares, os concursos, né, o Enem também. E por conta disso, a gente começa a trabalhar não só as práticas, né, os problemas matemáticos, mas sim a questão da interpretação de texto. O Enem também foi um grande incentivador para essas mudanças, não é isso? Sim, com certeza. A prova do Enem é uma prova diferenciada, tá? É uma prova que ela é focada na contextualização, tá? Onde o aluno ele deve dominar um conjunto de competências. Então, cada questão, que a gente chama de item agora, ela deve ser focada numa competência e numa habilidade. Eu posso entender, professor, que o ensino da matemática hoje está mais interessante para o aluno, porque a maioria deles não gosta muito da disciplina, porque é considerada difícil, uma disciplina desafiadora. Está mais fácil, está mais interessante estudar matemática hoje? Sim, com certeza. Na maioria ou boa parte das escolas, a gente já pode presenciar isso, tá? Eu acho que o uso de tecnologias, como eu acabei de falar, ele está presente nas escolas, a utilização de materiais concretos, a resolução de problemas reais, tá certo? Do dia a dia. Então, a gente começa a ver essas mudanças. Essas mudanças, boa parte delas, são provocadas pela própria comunidade, pelos alunos, né? O aluno, hoje em dia, ele é muito mais exigente, é um aluno sintonizado com o mundo, então ele exige essas mudanças e os professores e toda a estrutura tem que se adequar a essa nova realidade. Eu posso entender também que o livro didático é apenas hoje mais um instrumento, mais um recurso de ensino e aprendizado. A internet também está sendo muito usada nesse sentido? Sim, com certeza. A gente costuma brincar que a maior biblioteca que pode existir é o Google, né? Outros sites de busca, né? Então, o que você quiser hoje em dia você pode, por exemplo, fazer qualquer curso básico ou superior sem depender de livros, tá certo? Porque qualquer tema que você pretenda conhecer, basta você acessar e você tem várias páginas, videoaulas, aulas interativas, você tem lista de exercícios, enfim, você tem material à vontade para usar em qualquer disciplina hoje em dia. A tecnologia tem que ser utilizada sim. Você tem que também saber pesquisar, tem que saber procurar ler. Então isso a professora também, ela nos passa isso, entendeu? Para mim ficaria até mais fácil a aprender na prática, você praticando mais. A gente poder sair da sala de aula também e aprender lá fora. Diante dessas inovações todas no ensino, o que é que mudou na formação do professor de matemática hoje lá na UFAL? Olha só, nós estamos atualmente com 2 mestrados profissionais em matemática. Nós temos o PPG-5, que é o Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática, onde estamos com o curso de Matemática, de Física, de Química, Biologia e o Centro de Educação, onde nós formamos para a educação básica, então uma proposta muito interessante. E nós temos também o Profimat, que é o Programa de Mestrado Profissional em Matemática, tá?
Esse programa é em rede nacional, então a seleção é nacional, os testes também, então tudo uma avaliação nacional. Então nós temos esses 2 programas, estamos ampliando vagas, no PPG-Sim ampliamos vagas agora, no Profimat também ampliamos vagas, então já temos hoje em dia 2 mestrados nessa área. E nas outras áreas também, nas ciências de um modo geral, né? Então eu acredito que com a consolidação desses programas, a realidade vai mudar e já começamos a ver sinais positivos a partir dos primeiros formandos nesse programa. Como é que o senhor observa a adaptação desse professor nas escolas, nos cursinhos preparatórios? Eles encontram muita dificuldade para colocar a matemática de uma forma mais contextualizada? Encontram sim, porque a nossa estrutura é tradicional, né? Então, infelizmente, a gente tem aquela estrutura ainda de caixinhas, né? Então, os conteúdos de matemática, de física, de química, e o mundo atual ele exige um profissional com outra visão, né? Conseguindo conectar esses conteúdos, dar um significado a eles. Então não tem sido fácil, mas as escolas, de um modo geral, e as universidades, elas começam a fornecer programas de capacitação, de atualização a essa nova realidade. Então já enxergamos sim um novo cenário, um novo modelo de ensino. Às vezes a gente foge para um curso de magistério, de pedagogia e faz uma especialização para fugir da matemática. E quando a gente chega, a gente percebe que a gente tem que trabalhar com a matemática do zero até o aluno ir para o ginásio. As escolas também têm que participar dessas formações continuadas, está estimulando o professor para essa atualização, não é isso? Sim, com certeza. Nós temos isso. Eu acho que talvez na iniciativa privada tenhamos mais agilidade para tocar isso, né? Mas na pública também nós temos diversos programas, os editais são frequentes, tá? Nas diversas áreas, e a gente tem participado e alguns resultados a gente já pode ver. Eu acho que o IDEB desse ano já mostra que o ensino fundamental vem melhorando, tá? O ensino médio ele passa por dificuldades, essa melhoria não é tão visível, tá? Ela é lenta. Então eu posso entender que essa mudança no ensino da matemática tem que acontecer, tem que começar lá na pré-escola, na educação básica, Sim. Não é isso? Essa mudança, esse trabalho tem que ser começado logo cedo, porque esse momento inicial de formação ele é decisivo. Professor Amaury, muito obrigada por sua presença e pela entrevista aqui no Escola Viva desta semana. No próximo bloco vamos saber o que mudou no ensino da língua portuguesa. O Escola Viva volta num instante. Não existe mais aquela parte de ensinar só gramática. Eu trabalho gramática dentro dos diálogos, dos textos, né? Houve essa mudança. Durante muito tempo, o ensino de língua portuguesa foi norteado pelos parâmetros da gramática tradicional. Mas nos últimos anos, o ensino da disciplina também mudou e o texto passa a ser objeto de ensino. Essas inovações já podem ser percebidas nas salas de aula e em diferentes processos seletivos, a exemplo do Enem. E quem conversa comigo sobre o assunto é Eliane Barbosa, diretora da Faculdade de Letras da UFAL. Nos últimos anos, a gente percebe uma mudança muito importante, né, no ensino da língua portuguesa, que antes era focado apenas na análise da gramática. O que é que motivou estas inovações no ensino? Se em um dado momento o foco estava centrado numa visão estruturalista da língua, em que a língua é abstrata, virtual, e a partir disso se estuda, ou o foco está centrado em relação ao ensino da gramática, das estruturas internas da língua, não é? A macroestrutura da língua. Hoje, ou a partir de alguns anos, né? A partir de mudanças de concepções de linguagem, a partir de novas visões de linguagem, a gente tem um foco também diferenciado do ensino da língua, do ensino da gramática em si, voltado mais para uma concepção interacional da linguagem, né? A linguagem como centro das interações. Não está se usando menos, né? Nós hoje usamos ela contextualizada, né? Dentro dos textos. Não existe mais aquela parte de ensinar só gramática. Eu trabalho gramática dentro dos diálogos, dos textos, né? Houve essa mudança. Porque não exatamente devido a essa cobrança, não só dessa questão de saber a norma, mas como eu saber usar.
Então, o Enem cobra exatamente isso, né? Você saber interpretar, você saber analisar, você saber pensar. Eu posso entender, professora, que o Enem foi o principal motivador destas mudanças ou já é uma tendência mesmo que vem acontecendo nos países de língua portuguesa? Não é o Enem que muda o fenômeno linguístico. O Enem procura adequar-se a uma perspectiva de concepção de linguagem, em que o foco não está mais na gramática em si, mas nos elementos, como você cita, o texto, né, os elementos enunciativos e todas as possibilidades que um falante nativo tem de uso da linguagem. Não só o Enem, né, mas todas as nossas avaliações externas, como a Prova Brasil, né, o próprio Saveal, que é uma forma de avaliar que o governo criou para melhorar esses nossos índices dos nossos alunos. Então, todas essas formas estão sendo assim contempladas dentro dessas novas práticas, né? Que elas estão sendo atreladas ao conhecimento tradicional, porque se nós deixarmos de lado, né, essa questão do ler, interpretar, né, de aprender a fazer exatamente os cálculos, nós vamos estar um pouco desconectados. Então, o nosso interesse principal é de atrelarmos essas novas técnicas, essas novas práticas ao ensino tradicional. O texto é a grande ferramenta, é o grande aliado do professor de língua portuguesa para ensinar a disciplina, é isso? Exatamente. Na concepção macro de texto, então nós vamos ter ele como um elemento que possibilita inúmeras possibilidades de trabalhar a língua materna ou a língua. Essas mudanças já vêm acontecendo nas escolas de ensino fundamental, desde as primeiras séries, ou é uma mudança que acontece mais intensamente no ensino médio? O que nós temos acompanhado é que essas mudanças vêm acontecendo paulatinamente desde o ensino fundamental e médio, principalmente dado ao enfoque que o Enem tem dado à questão dessa nova abordagem da linguagem, né? Do ensino da língua e do texto em si. Mas ela deve estar pautada tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, até porque a proposta hoje, de acordo com os parâmetros curriculares nacionais para o ensino da língua portuguesa, exatamente visa ao ensino dessa forma, né? Não mais pautada só em elementos gramaticais, a estrutura da língua formal, né? E é exatamente nessa nova perspectiva que deve se focar tanto o ensino fundamental quanto o médio ao superior nessa abordagem diferenciada. Que outras ferramentas, professora, o professor de língua portuguesa ainda pode explorar em sala de aula para poder tornar a aula mais dinâmica, o ensino mais dinâmico? Projetos em que o aluno possa vivenciar a língua, por exemplo, nas suas várias e inúmeras possibilidades de uso, né? Por exemplo, nós temos projeto na própria Faculdade de Letras e que tem um diálogo com a comunidade, né? No caso nosso aqui de Maceió, em que trabalha com o digital, né? O digital na língua portuguesa. Houve uma mudança, sim, na questão do processo de ensino-aprendizagem e das práticas pedagógicas. Porque, né, com o advento das tecnologias, hoje, né, está muito fácil ter acesso, né, às tecnologias, internet. Né? Hoje quase todos os alunos têm acesso, né, celular com a internet. Então, os professores, eles tiveram que se adaptar a esses recursos. Porque faz mais parte, já está fazendo parte do nosso cotidiano. E o que é que mudou, para a gente encerrar, professora, mais nitidamente na formação do professor de língua portuguesa hoje na UFAL, por exemplo? A maioria dos professores de ensino de língua materna ou os professores que trabalham com leitura e produção de texto, que esse é o grande foco hoje em relação ao ensino, até complementando a pergunta anterior, de oportunizar que os professores formadores e o aprendiz, no caso o graduando em letras, tem essas outras ferramentas, essas outras oportunidades de junto à comunidade, de junto a escolas públicas ou mesmo particulares, viabilizem novas ferramentas de uso da língua e que essas ferramentas oportunizem essa questão de um leitor crítico, de um produtor de texto crítico, entendeu? Essa visão
está já prevista no nosso projeto político-pedagógico e é uma visão que realmente os professores se dedicam a formar os nossos alunos com essa perspectiva e que essa perspectiva venha fazer exatamente a diferença no ensino fundamental e no ensino médio. Professora Eliane, muito obrigada também por sua presença e pela entrevista aqui na Escola Viva desta semana. No próximo bloco, vamos saber como as mudanças no ensino de língua portuguesa e matemática já acontecem dentro da sala de aula. O Escola Viva volta já já. É interessante que nós observemos que, tanto em português como em matemática, e o desenvolvimento dessas outras matérias que também estão atreladas, né, da educação básica, todas elas é para fundamentar o aluno para que ele alcance realmente esses resultados mais positivos. O Escola Viva está de volta e neste bloco vamos saber como professores e alunos do Colégio Contato lidam com as inovações no ensino de língua portuguesa e matemática. Eu converso agora com Dorival Galdino, um dos coordenadores pedagógicos da escola. Como é que você percebe, como coordenador pedagógico, essas mudanças no ensino da língua portuguesa e da matemática? Em primeiro lugar, essas mudanças de certa forma forçadas, né? Porque assim, é uma tendência de que o aluno ele vá ao tempo deixar de estudar, tá? ou se importar um pouco com a leitura, na verdade. Então nós temos aí um ensino médio com o ensino da gramática que está diminuindo, é mais questão de interpretação textual, o que obriga o aluno a, de certa forma, a buscar maior conhecimento em outras fontes que não seja apenas os livros. Então, assim, ele está deixando a formalidade da língua portuguesa, tá buscando uma coisa mais prática, na verdade. Quanto à matemática, a matemática está começando a fazer sentido para o aluno, tá? Os professores estão em sala de aula passando uma matemática mais aplicável no dia a dia do que simplesmente aquele decorar de fórmulas e aplicações. Que às vezes sem sentido, né? Determinados conteúdos de matemática, eles, para os alunos, não teriam sentido no dia a dia. Com algumas mudanças que foram colocadas, passa a ter uma certa aplicabilidade, o estudo das funções, matrizes, a geometria mesmo, ela passa a ter um sentido mais apurado e aplicado, o que para o aluno torna isso mais interessante, facilitando o trabalho do professor. Eu acho que eles viram a melhor maneira, né, de unificar o ensino com o conhecimento para a vida, né? Hoje é mais fácil de aprender exatamente por isso, pela interpretação textual. Se você for uma pessoa que tem conhecimento de mundo, se você for uma pessoa antenada em relação a uma forma geral, entendeu? Se você assiste jornal, se você lê muito, entendeu? Se você tem todos esses requisitos, você está um passo à frente no Enem. Como é que os alunos lidam, então, com essas mudanças todas? Está mais fácil entender a língua portuguesa, estudar matemática, ou essas disciplinas se tornaram mais desafiadoras? Acredito que mais desafiadoras. Mais fáceis não, porque o conteúdo, de qualquer forma, ele tem que ser trabalhado, ele deve ser aplicado. Tá? A forma como ele é trabalhado é que vai diferenciar. Então, eu não acredito que em termos de facilidade, para o aluno não, nem tampouco para o professor, porque para o professor é um desafio, tá? Inovar em termos de transmitir o conteúdo, de passar uma informação nova e que cative o aluno, que faça com que o aluno ele consiga aprender, tá? Aquilo que o professor está passando para ele. Como é que os professores dessas duas disciplinas lá no Contato estão lidando com essas mudanças? Eles procuram se atualizar, a escola incentiva isso, como é que eles estão lidando com essas mudanças que são muito grandes, né, nessa didática da língua portuguesa e da matemática? Nós estamos buscando uma mudança paulatina, tá? Em termos de ensino médio, primeiro ano, segundo e terceiro. O terceiro ano, a questão de revisão para o Enem, tá? Preparatório para o Enem. Então, a carga horária e a quantidade de professores é muito grande. Então, a gente fazer um trabalho paulatino com os professores de primeiro, segundo ano, tá? Para que essa mudança seja ao longo do tempo. Nenhuma mudança deve ser radical demais, principalmente com o ensino. E a gente não está brincando de parque, né? De repente, baixa uma normativa do MEC e a gente tem que mudar tudo de uma hora para outra. Então, a coisa tem que ser devagar. A forma de ensino, ela tem que se adaptar, entendeu? Hoje em dia, todos os professores têm que se adaptar a esse novo Enem, assim, porque é uma forma totalmente nova de ensinar, uma nova forma do aluno estudar.
Então, assim, os professores têm que mudar esse ponto de vista da gramática, muito em cima da gramática, e já voltar mais para a interpretação textual. E assim, essa matéria é voltada exatamente para isso, porque grande parte da prova, você, com interpretação textual, você consegue fazer. E a matemática, assim, apesar dos professores se adaptarem a esse Enem, só que ensinando uma matemática mais pesada, você consegue resolver a prova do Enem fácil, até porque é uma matemática básica, entendeu? Então, assim, você mesmo método de ensino até antigo, consegue ainda. O sistema de ensino, ele teve uma grande mudança, porque a questão é, o Enem é uma prova que une conteúdo a habilidades. A prova da Enem é dividida em habilidades, ou seja, é uma intertextualidade. Você tem que correlacionar fatos do cotidiano com os conhecimentos adquiridos na sala de aula. Então, o colégio ele vem se adaptando a isso. Eu posso entender, Dorival, que o Enem é o principal motivador, incentivador destas mudanças didáticas no ensino da língua portuguesa e da matemática, ou não? Outras questões vêm estimulando isso também? Eu não diria como principal, tá? Mas foi um fator forte para que essas mudanças ocorressem. Tá? Mudança no processo seletivo do vestibular, nós nos últimos anos tivemos muitas mudanças, né? A forma como o vestibular é aplicado aqui em Alagoas fez com que algumas escolas se adaptassem e mudassem o seu esquema de trabalho. Tá? E o Enem ele veio justamente provocar isso. Tá? Ele já há muito tempo já existia, né? O Enem não é de agora, tá? Mas essa nova forma de utilizar o Enem como processo seletivo, tá? Uma mudança de conteúdos também, tá? Que foi feita uma seleção de conteúdos, tá? Para o ensino médio, tá? Principalmente terceiro ano. Isso levou as escolas a fazer alguma adaptação, alguma mudança. Houve uma certa mudança, até porque o português hoje não é mais aquele velho português, aquela gramática assim pesada. Hoje em dia mudou muito, hoje em dia você pega a prova do Enem, é mais essa interpretação textual, entendeu? Você tem que interpretar o texto e às vezes no próprio texto está a resposta da questão. Então não tem mais aquela velha gramática, entendeu? Mudou muito. E em relação à matemática, assim, é uma coisa mais básica, entendeu? A matemática. Não é aquela matemática que você tem que substituir uma fórmula e resolver o problema. Hoje em dia, você tendo uma ideiazinha básica, você resolve qualquer questão do Enem. Para encerrar, eu posso entender, Dorival, que o ensino da matemática, da língua portuguesa, ele está fazendo o aluno pensar mais, refletir mais, colocar mais em prática esse ensino, relacionar mais com o seu dia a dia, é isso? Sim. Leva. No entanto, faz com que, ao mesmo tempo, ele relaxe um pouquinho, tá? Porque não é tão cobrado. O aluno ele acha, teoricamente, mais fácil, hoje em dia, fazer um vestibular e passar, tá? Que esse é o objetivo de quem faz o ensino médio não profissionalizante, que é fazer um processo seletivo vestibular e passar. É interessante que nós observemos que, tanto em português como em matemática, e o desenvolvimento dessas outras matérias que também estão atreladas, né, da educação básica, todas elas para fundamentar o aluno para que ele alcance realmente esses resultados mais positivos.